voltamos. Voltamos para a nossa República de Estudantes, na Rua das Laranjeiras, e acho que uma semana depois, de madrugada, eu sou acordado com uma metralhadora me fazendo cosquinha no nariz, no meu quarto, nessa República. Aí eu levanto, e o cara estava à paisana, mas com uma submetralhadora, e disse: levanta, seu vagabundo, que a festa acabou. Com um cordeirinho, levantei, tirei o pijama, pus uma roupa, cheguei na sala, ia ser umas 4 da manhã, estava todo o pequeno povo da República reunido ali, com uns meia dúzia de caras mal encarados, com metralhadoras e tal. Eles tinham entrado pela área de serviço, e não eram truculentos, embora mal encarados, não eram truculentos. Nós até servimos cafezinho, conversamos com eles, até eles se certificarem que não tinha mais ninguém no apartamento, que já estava na hora de ir embora. Receberam o comando e encostou uma Kombi e nos levaram presos. Aí nós soubemos que era o serviço secreto, era o CENIMAR, Serviço de Informação da Marinha, que depois, mais tarde, tornou-se célebre pelas barbaridades que cometeu. Então, lá fomos nós todos, 4, 5, não me lembro direito de quais estavam e quais não estavam naquele momento no apartamento. Fomos para o CENIMAR. E chegando no CENIMAR, ficamos lá numa espécie de sala de espera, esperando ser interrogado pelos oficiais, pelo oficial de inteligência. E quando chegou a minha vez, quando me chamaram, pelas perguntas do oficial, que não foi raivoso, não foi brutal, não foi mal educado, e eu percebi que ele não sabia o que estava fazendo e quem ele estava interrogando. Aí eu tive que explicar para ele: mas o que é isso? O que é isso aí? Aí expliquei: esse é um apartamento, é uma república de estudantes da Ação Católica Brasileira, pago pela Cúria Metropolitana. Ali estão representantes. Eu expliquei o que era Ação Católica, o que era JEC, o que era JUC, o que era JOC, o que era JIC. Tinha a parte feminina, tinha a parte masculina, ali estavam os rapazes. E isso era de domínio público. Nós estávamos semana sim, semana não, no Palácio São José, eu acho, onde ficava o Dom Helder, e onde funcionava também o Movimento de Educação de Base, a central do MEB, ficava lá. Eu expliquei para ele que existia, então, alguma coisa chamada Ação Católica, vinculada diretamente à alta hierarquia do clero da Igreja brasileira. Que o nosso, eu me lembro mais, não era capelão, mas era uma coisa equivalente a capelão, chamava-se Dom Cândido Padim, que era um bispo beneditino, e falamos Dom Helder, assim por diante. Ele: não diga, é isso, mas... Aí ele perguntou: e como é que funciona? Funciona em todas as capitais do Brasil, cidades do Brasil, tem Ação Católica, onde tem uma representante desse lado da igreja interessado naquilo que o Papa, eu já sabia com quem estava falando, chamava de a questão social, interessado na questão social, assim por diante, está funcionando. Aí, conforme continuava o interrogatório, que foi virando uma conversa, eu percebi que eles estavam atrás de outra coisa. Quando entraram no nosso apartamento, eles estavam atrás de gente da Uni. Aí eu liguei os pontos. Eu tinha me esquecido dessa circunstância. Já estava meio atardoado, claro. Nós havíamos, algumas semanas ou um mês antes do golpe, quando a coisa começou a esquentar mesmo, nós havíamos emprestado o nosso apartamento, cedido o nosso apartamento, determinadas horas. Nós saímos, inclusive, não ficávamos lá, para a diretoria da Uni se reunir lá. Então, eles sabiam, porque estavam atrás da Uni. A Uni, sim, a Uni era o inimigo. Eles sabiam que a Uni se reunia naquele apartamento. Já sabiam. Então, estavam atrás de informações sobre remanescentes da diretoria, se nós sabíamos onde eles estavam e se tinham deixado documentos, agendas, qualquer coisa lá, revistar no apartamento, atrás da Uni. Depois de esclarecido esse ponto, mas mesmo assim vocês vão ficar por aqui, porque não terminamos ainda a nossa investigação, e nos levaram para uma prisão de oficiais ali na Baía de Guanabara,
Não era a Ilha Fiscal, mas poderia ser a Ilha Fiscal, mas era ali do lado da Ilha Fiscal, onde havia uma prisão de oficiais. Nós ficamos um dia nessa prisão de oficiais, bem tratados. Eu devo reconhecer que a comida não era má, o almoço não era mau. Não nos incomodaram, ficamos ali entregue a nós mesmos, fumando, trocando ideias, almoçando. Aí, no fim da tarde, início da noite, veio uma ordem superior para que nós poderíamos voltar para casa e ficaríamos em prisão domiciliar. E no caminho nos explicaram, depois nos explicaram mais adiante, que, obviamente, quando eles souberam que tinham entrado na seara eclesial, por mais, digamos, fora de esquadro que fosse Dom Helder e companhia, a igreja era igreja naquele momento. Os militares ainda não estavam habituados a poder bater em padre também, fazer o que bem entendesse com o padre. Então, eles recuaram um pouco. O Dom Padim acionou uma montanha de gente e, portanto, nos libertaram. Nos colocaram em prisão domiciliar no nosso apartamento durante uns... Era para ser 10, 15... Indefinidamente. Fica lá em prisão domiciliar até segunda ordem. A partir de um certo momento, nós notamos que essa prisão domiciliar era meio de araque, não tinha ninguém lá verificando se nós estávamos ou não estávamos. Nós saímos para comprar jornal e comprar comida e assim por diante. E verificamos que ela era muito frouxa. Muito frouxa e não havia, enfim, não havia nenhuma checagem, por assim dizer. Chegou o fim de junho, a JUC ainda estava funcionando. Estava funcionando e havia um congresso internacional da Juventude Universitária Católica, convocada pela direção internacional que estava em Paris, que ia se realizar no Líbano. E aí me disseram o seguinte, da equipe nacional: nós vamos mandar um delegado. Nós temos dinheiro para mandar um delegado a esse encontro, financiado pela igreja. Olha só, dinheiro eclesial. O ouro de Roma. E nós decidimos, achamos que talvez o Paulo possa ir. Ele fala francês, então, possa ir, mas só temos dinheiro para a passagem de ida. Depois, a volta, você se vira. Nessas circunstâncias, é melhor, então, você oficialmente já se desligar da equipe nacional. Você chegando na França, participa do congresso, e na volta você vê como é que faz, o que você faz da vida. Tá? E nós vamos tocar aqui o barco como for possível. E, de fato, a Ação Católica, a JUC, naquele momento, não entrou na clandestinidade, rapidamente. Não, nem precisou entrar, ela foi se dissolvendo aos poucos, foi se desmobilizando aos poucos. Depois de mim, acho que teve mais um secretário nacional da JUC, falecido já, é um rapaz de Minas, e por aí ficou. Ela desmilinguiu-se, dissolveu-se no ar, eu acho. Até onde eu posso saber. Porque aí eu aproveitei que já estava na Europa e havia um golpe em andamento no Brasil, cuja cara feia, para mim, ainda era desconhecida, a não ser por ouvir dizer muito remotamente, e eu por lá fui ficando. Naquele momento, havia coincidência feliz de que a minha namorada, como se dizia antigamente, futura esposa, que está aqui no quarto ao lado, na saleta ao lado, estava em Paris, tinha uma bolsa de estudos. Nos encontramos lá e depois ela foi me encontrar no Líbano, onde se realizava esse congresso, o Líbano antes da Guerra Civil, que era um país realmente extraordinário, uma beleza incrível. Chegando lá, ela tinha amigos em Beirute, tinha amigos em Damasco, na Síria, que estudavam na França, e com o padre Sena, que estava lá nesse congresso, ele era assessor também da Ação Católica, mais outros amigos da Ação Católica do Recife, nós resolvemos ficar pelo Oriente. Já que estamos aqui, voltar para o Brasil para fazer o quê? A Ação Católica já está sob tutela da igreja que já pôs as barbas de molho. Nós, ainda no Brasil, a CNBB tinha oficialmente aderido ao golpe, portanto, o Dom Helder era carta marcada, ele já era radioativo, por assim dizer, e nós vamos fazer o quê? Depois eu soube que vários amigos, companheiros da Ação Católica, começaram a entrar em organizações políticas, e essas organizações políticas, por sua vez, com o passar dos anos, terminaram, em parte, na luta armada. Bom,
Nós ficamos lá, aproveitei e fiquei na Europa até dezembro. Fiquei no Oriente Médio uns 3 meses, viajando, com o padre Sena, depois encontramos na Grécia o padre Amiri, como se estivesse em férias. Nós sabíamos das notícias. Eu não era militante de nenhuma organização. A minha mesma tinha sido posta em quarentena, sob suspeição pela própria igreja. Então, ela praticamente não existia mais. E eu voltei apenas para o Brasil em dezembro de 64, veja só. Eu passei, embora tenha ouvido o golpe na primeira hora, eu passei os próximos, até o fim do ano, eu fiquei praticamente ao largo dos acontecimentos no Brasil, tomando apenas conhecimento por pessoas que estavam chegando, por jornais, enfim. Em dezembro voltamos, arrumamos as malas e voltamos para o Brasil para o que der e vier. Aí começa uma outra história.